Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 5, objeto de conhecimento, matrizes estéticas culturais, detalhamento, produção artística da dança no contexto folclórico. E vamos dar início à nossa aula. Então, hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, vamos falar sobre danças folclóricas. E todos vocês tenho certeza que já participaram de danças folclóricas, numa quadrilha aí no colégio de vocês, ou alguma outra manifestação artística. Também tem as manifestações religiosas, ou seja, são tradições que fazem parte, né, da cultura do lugar onde vocês moram. Visto que o Brasil é um local muito grande, cada estado, cada comunidade tem suas próprias tradições, isso que são geradas vai passando de geração em geração de forma oral. Vamos iniciar agora, vamos falar sobre um evento que acontece em todos os estados brasileiros. Vamos falar agora sobre o carnaval. Então, vamos dar uma voltinha e vamos a uma avenida onde está acontecendo uma festa de carnaval. Vamos fazer uma viagem agora. Então, como vocês podem ver, durante o mês de fevereiro, todo o Brasil comemora o carnaval. E cada estado do Brasil tem uma tradição diferente. Aqui nós podemos ver uma passista que representa as escolas de samba, que geralmente acontecem em vários estados do Brasil. E aqui também nós representamos o estado do Nordeste através do frevo. Então, o carnaval, ele é uma festa tradicional que ocorre em vários países do mundo. E essa tradição ela foi trazida para o Brasil pelos europeus. Com o passar do tempo, agregou elementos das culturas indígenas e africanas. As folias são tradições muito antigas que foram passadas de geração em geração e se transformaram ao longo do tempo. As de herança portuguesa, por exemplo, estabelecida desde o período colonial, tiveram influência das culturas indígenas e africanas, além de outros povos que migraram para o Brasil. Os grandes desfiles carnavalescos das escolas de samba acontecem em vários estados brasileiros, como eu já falei, principalmente no Rio de Janeiro, que é considerado o berço dessas agremiações. Agora vamos conceituar o que vem ser o carnaval. Bem, no Brasil, os festejos de carnaval surgiram com a colonização portuguesa a partir do século XVI. Um desses festejos foi o Entrudo, que acontecia naquela época em Portugal, durante o qual as pessoas jogavam água, ovos, farinha e tinta. Então, esse festejo ele foi trazido ao Brasil e foi levado para o povo. A gente vai mostrar aqui para vocês um entrudo na época do Brasil colonial. E como vocês podem observar aqui no rosto, olha, dos personagens, todo sujo aqui de farinha. Então, vocês podem ver aqui ovos, olha. Aqui o personagem segurando ovos. Então, aqui pode ver, ó, jogando água. Então, era um evento em que as pessoas saíam na rua durante o carnaval e jogavam esses objetos, água, nas pessoas. Então, o entrudo, ele por ser um tipo de festa agressiva, pois jogava todo esses materiais nas pessoas que estavam passando na rua, ele foi reprimido no século XIX, dando lugar a outras folias carnavalescas. Então, com o passar do tempo, ritmos musicais e danças
afro-brasileiras, como o samba e o frevo, eles foram incorporadas a um intrudo que foi se transformando e dando origem às festividades do carnaval brasileiro, nas diferentes formas em que comemora essa festa em cada localidade brasileira. Então, e essa festa, principalmente no carnaval, acontece às escolas de samba. Então, vamos definir um pouco o que vem ser essas escolas de samba. Então, a escola de samba, durante a década de 1920, os sambistas do bairro Carioca, Estácio, se reuniram e criaram um bloco carnavalesco para que pudessem dançar pelas ruas em forma de cortejo. Essa mobilização no carnaval, isso em 1928, deu origem à primeira escola de samba brasileira. Viu só como surgiu esse evento aqui no Brasil? Então, foi primeiro, olha lá no bairro Carioca, Estácio de Sá. Então, foi aí que surgiu esse evento grandioso que acontece hoje em dia em todos os estados do Brasil. Então, para que o carnaval aconteça, primeiramente tem que ter um samba enredo. Então, a partir do samba enredo é montado todas as alas do carnaval, as alegorias, as coreografias. Então, é um trabalho muito intenso. Isso acontece desde o início do ano, certo? Quando termina, por exemplo, em fevereiro, já começam os preparativos. Vamos mostrar agora para vocês uma imagem de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Aí vocês têm a Mangueira, que foi apresentada em 2013. Aí vocês observam aí que tem as alegorias. Essa alegoria aí, ela está homenageando, porque sempre o samba enredo, ele está homenageando alguém importante, ou está falando de um fato histórico, ou mesmo uma lenda. Então, tudo isso é trabalhado dentro desse samba enredo, ou seja, nessa música. E toda escola de samba, ela tem uma cor específica. Logo quando você observa, se você conhecer, por exemplo, a Mangueira, você vai saber que é a Mangueira por causa das cores aí, verde e rosa. Então, representa, cada escola de samba tem as suas cores específicas. E hoje o carnaval, ele exige dedicação durante o ano inteiro, certo? Pois para realizar é necessário criar, como eu falei já, o samba enredo, montar carros alegóricos, como vocês estão vendo, produzir fantasias, ensaiar os passos da evolução do desfile. E também, quais os integrantes de uma escola de samba? São os carnavalescos, os sambistas, as passistas, que ficam em frente, né, da bateria, que é onde os músicos, os instrumentistas, ali, os batuques, que se agrupam nessa agremiação, além de festa, certo? Quem é o carnavalesco? É o profissional que organiza o desfile de carnaval para uma escola de samba. Ele atua desde a escolha do tema enredo, como já foi falado, até o momento em que os componentes, junto aos carros alegóricos, entram na avenida para o desfile. Então, é um evento grandioso, como eu falei, que não acontece só lá no Rio de Janeiro, mas em a maioria dos estados brasileiros. Aqui em Manaus também nós temos a festa de carnaval nos desfiles, né, dos carros alegóricos. E também tem uma escola de samba que tem essa mesma característica da Mangueira, que tem essas cores verde e rosa, né, que aqui é chamada Vitória Régia. Então, cada escola de samba também tem a sua simbologia de cores, né? E também é escolhido um tema para fazer o samba enredo, daí é montado todas as alas, as fantasias, as coreografias, tudo é montado em cima desse samba enredo. Vamos falar de um outro tipo de carnaval que acontece lá no Nordeste, lá em Pernambuco. Bem, na região Nordeste, o carnaval apresenta outros ritmos e passos de dança. Em Pernambuco, por exemplo, predominam os clubes de frevo, os blocos de pau de corda e os bonecos gigantes, muito tradicional em Olinda. Os blocos que desfilam pelas ruas durante o carnaval, também chamados de cordões, têm diferentes apresentações.
Uma delas são blocos de pau de corda, que reúnem músicos que tocam instrumentos de percussão. Então, lá no Nordeste, o carnaval é diferente. Por exemplo, todos os brincantes eles podem ir à rua e começarem a brincar e segue, por exemplo, qualquer, vamos dizer, trio elétrico. Então, as pessoas são livres ali para pular o carnaval. E também tem esses blocos também que a pessoa compra uma camisa do bloco e tem essa divisão aí através de corda, que ele segue ali o trio elétrico, e nesse trio elétrico são apresentados artistas, cantores famosos. Vamos continuar também lá no Nordeste, vamos falar na Bahia. Bem, na Bahia são famosos os trio elétricos, como já foi falado, e os afoxés que puxam desfiles reunindo multidões. A tradição dos desfiles de bloco com trios elétricos se espalhou pelo país e tem crescido bastante, principalmente na região sudeste. Então, do Nordeste, ela foi até o Sudeste, com esses tipos aí de carnaval que já foi falado. Bem, o que são afoxés? São exemplos de manifestações afro-brasileiras durante o carnaval, também conhecidos como candomblé de rua. Esses cortejos têm influência da cultura do povo Oriupá, que vive principalmente na Nigéria e no Benin, ambos da África. Olha só, viu só como nós tivemos tradições desses povos. Lá, por exemplo, vieram lá do país, lá da Nigéria, do continente africano, trouxeram suas tradições, e hoje em dia nós temos essas manifestações, principalmente lá no Nordeste, né, que descendem desse povo. Então, temos também lá o Olodum, que é uma escola de tambores afro-brasileiro da cidade de Salvador, na Bahia. O Olodum é uma palavra de origem iorubá, e no ritual religioso do candomblé significa Deus dos deuses, ou Deus maior. O Oludumaré não representa um orixá, mas o Deus criador do universo. Olha só, e também está identificando aí com uma parte religiosa, né? Então, esse povo que veio lá da África, ele trouxeram todas essas tradições, a sua religiosidade, e também que faz parte assim das nossas tradições. A gente vai mostrar agora uma foto para vocês lá do Carnaval de Recife. Viram só? Olha, o povo todo vai para a rua, alguns seguem ali o trio elétrico, onde estão os cantores famosos, como Ivete Sangalo e outros. Então, tem uma corda ali, eles vestem a camisa do bloco e, no geral, o povo vai para a rua para festejar esse evento que é o carnaval. Então, são vários dias de folia que o pessoal, às vezes, vira até a noite do carnaval. Vamos agora falar um pouco do Carnaval de Manaus. Aí vocês estão vendo o Grêmio Recreativo Carnaval Primos da Ilha. Olha só, como em Manaus também acontece esse evento. Aí nós temos o Sambódromo, que é um local onde acontece o carnaval, o público fica assistindo nas arquibancadas e as escolas de samba, com suas alegorias e os seus temas, desfilam. E vamos falar agora da história das escolas de samba de Manaus. Ela remonta a meados da década de 1940, quando foi fundada a Escola Mista de Samba da Praça 14 de Janeiro. O primeiro desfile oficial das escolas de samba da cidade de Manaus aconteceu em 1947. Desse fato, até os dias atuais, houve um crescimento e expansão nas escolas de samba da cidade. Vamos agora mostrar um texto para vocês sobre a história do Carnaval de Manaus. Bem, a cidade de Manaus, ela registra manifestações carnavalesca desde a metade do século XIX, bem ao estilo Paris dos Trópicos, uma das alcunhas que ganhou na fase áurea da borracha. Então, Manaus, ela foi considerada nesse tempo aí a cidade mais rica do Brasil. Então, Manaus dos Trópicos. Então, aqui acontecia grandes eventos da elite, né? Lá por volta de 1900, por exemplo,
Os eventos suntuosos eram para poucos, como os barões em casarões e depois em clubes locais. Outra parte da população brincava nas ruas próximas às casas, em becos ou ruelas, os famosos blocos de sujo. Então, olha só a diferença, né? Os barões da borracha, Manaus, lá no país trópico, em Bela Época, havia uma riqueza muito grande aqui. Então, vivia os barões, né, as pessoas ricas. Então, essas pessoas geralmente pulavam no carnaval em clubes sociais da elite. Já o povo brincava nas ruas, né, jogava até um pouco. Copiava o entrudo, às vezes jogava o serpentina, às vezes jogava o trigo nas pessoas. Então, eles festejavam esse evento nas ruas. E hoje em dia temos esses desfiles, né, que foi evoluindo. Surgiram as escolas de samba, lá no Nordeste já tem uns trio elétrico, o povo vai para a rua. Então, já é um carnaval já para a maioria da população. Então, todos são convidados a participar, quando no desfile das escolas vão apreciar a escola. E, por exemplo, lá no Nordeste as pessoas podem brincar à vontade. Temos um outro evento também, nós temos as festas juninas, que eu tenho certeza que vocês já participaram aí nas escolas de vocês. Então, a tradição de realizar a festa durante o mês de junho teve sua origem na Europa, na comemoração do solstício de verão do hemisfério norte, que exaltava a fertilidade da terra e a expectativa pelas colheitas. Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas às tradições religiosas cristãs. O que é solstício de verão no hemisfério norte? Ou seja, o dia é mais longo do ano, que tem a noite mais curta. Então, no solstício de verão, o dia é mais longo e a noite mais curta. Já no solstício de inverno, no hemisfério norte, o dia mais curto do ano, que tem a noite mais longa. Então, é o contrário. Então, foi a partir daí que surgiu essas festas juninas, que também acontecem em todos os estados brasileiros. E aí, nas comunidades também do Amazonas, tenho certeza que também vocês já dançaram. Bem, no Brasil, a tradição manteve-se no mês de junho, quando são homenageados Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses festejos costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, música e dança, além da procissão em homenagens aos santos. Então, quem não conhece essas festas juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro, né? E tem aquele arraial lá, onde todos gostam de comer aquelas guloseimas, né? Isso de festa junina. E o que vem ser a quermesse? Quermesse é um tipo de festa ligado, em geral, a igrejas com barracas similares às de feira. Então, geralmente, as igrejas, elas comemoram essas festas juninas, montam, né, a sua praça de alimentação com aquelas tradicionais comidas de festas juninas, né? Então, geralmente, acontece as danças, né, de festa junina, tem aquele arraial, as bandeirinhas, e também a importância desse festejo, através também dessa gastronomia, né, relacionada ao quê? Às comidas das festas juninas. Bem, ritmos musicais e as danças afro-brasileiras foram incorporadas também aos festejos juninos. Por isso, essas festas são diferentes de uma região para a outra, como já foi falado. Então, cada região tem as suas festas específicas, cada uma tem um estilo diferente. Lá na região sudeste, como é que é essa festa junina? Bem, predominam os sons da sanfona e da viola. E os participantes usam chapéus e roupas caipiras. Dançam a típica quadrilha, cujo enredo se inspira em um casamento na roça. Aí vamos mostrar uma imagem de um casal caracterizado com essas
roupas típicas de festa junina. Geralmente, os homens usam esse chapéu de palha, a mulher já tem um chapéu mais enfeitadinho, às vezes ela usa apenas uma flor, uma tiara. Então, são características aí, né, do traje dos brincantes da festa junina. Geralmente acontece, né, num casamento na roça. Então, a quadrilha ela é dançada em pares. Nela, a música em um ritmo marcado tradicionalmente pela sanfona e os participantes obedecem aos comandos ditados por um organizador da dança. Vamos agora lá no Nordeste, ver como é que é a festa junina lá. Bem, no Nordeste, as cidades aí é de Caruaru, tá? Em Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba, reúne milhares de pessoas todos os anos e competem pelo título de maior festa de São João do Brasil, tendo o forró como ritmo predominante. Então, lá no Caruaru, no Pernambuco, é considerada a maior festa junina do Brasil. Vamos mostrar uma imagem para vocês de uma festa junina brasileira lá em Salvador. Olha só que interessante aí a decoração. Olha o traje, bem diferente, né, daquele traje típico lá, roupas quadriculadas, chapéu de palha. E hoje a quadrilha, houve uma modificação. Então o traje já é um traje mais luxuoso, como vocês podem ver. Então tem vamos dizer assim, uma descaracterização, né, daquelas tradições. E existe também uma competição, qual a melhor quadrilha. Geralmente nós temos também um festival aqui no Amazonas, um festival folclórico, que existe também essa tradição e tem essa competição, tanto nas quadrilhas, na ciranda, ou seja, tem aí uma competição. Vamos agora à região norte, a nossa região. Bem, o Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular que acontece todos os anos no município, no interior do estado do Amazonas. O festival é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essa festa junina, ela foi crescendo tanto que hoje em dia o Festival Folclórico lá de Parintins, né, que acontece num bumbódromo, ele é reconhecido no mundo inteiro. E esses festejos geram também de uma lenda do pai Francisco, né, e a Catirina. Então tem aí um ritual. E vocês podem observar que também é uma disputa entre os dois bois, garantido e caprichoso. Então é um festival de altíssimo nível que é reconhecido no mundo inteiro. Vamos mostrar uma foto para vocês. Aí nós temos, olha, a galera, né, a torcida aí no Festival de Parintins. Nós temos ali os brincantes e também temos aí o bumbódromo, né, que ele reúne milhares de pessoas. Bem, as apresentações que começam na última sexta-feira do mês de junho, elas vão até domingo. Elas simbolizam uma disputa, como vocês podem ver aí, a céu aberto, entre essas duas agremiações, como eu já falei, boi garantido, né, que é o boi vermelho, e a do boi caprichoso também, que tem essa característica do azul, né? As cores são importantes, como eu já falei, assim como nas escolas de samba, é uma simbologia aí. Isso acontece, né, no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como o Bumbódromo, que tem capacidade para 35 mil espectadores, como vocês podem ver aí, lotado, certo? Aí o Bumbódromo. Bem, o evento ele é extremamente importante para a cultura da cidade de Parintins e ganha repercussão internacional devido à beleza de todo o festival, além de divulgar a cultura e maior festa folclórica do estado do Amazonas. Agora, nós vamos lá para o Nordeste de novo, vamos mostrar para vocês um outro ritmo que acontece lá, que é o frevo. Bem, o frevo nasceu no início do século XX em Recife e Olinda, Pernambuco.
é uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas da região nordeste do país. Essa dança popular ela foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, isso em 2007. Bem, o frevo ele caracteriza por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como machixe, polca, inclusive a capoeira. Existem mais de 200 passos de frevo, olha que interessante, que foram criados ao longo do tempo, alguns bem difíceis, outros mais fáceis. Um dos acessórios dos dançarinos é uma sombrinha pequena e colorida para enfeitar e ajudar no equilíbrio dos passos. Então, nós viajamos aí por vários estados brasileiros e vocês viram que cada estado tem a sua manifestação cultural, a sua dança folclórica e tem suas características específicas. Por exemplo, o frevo. Quando você observa uma imagem, uma fotografia, você imediatamente vai identificar com uma dança do frevo. Por quê? Pelas características dos dançarinos, que tem uma roupa colorida, e eles usam também uma sombrinha colorida para dar equilíbrio. É uma dança frenética, ele é o som de marchinha, ele não tem letra, só é o ritmo. Então, os dançarinos eles têm que estar muito bem preparado fisicamente, porque os passos não são fáceis, são passos acrobáticos, e isso sempre acontece lá em Recife. E também vocês observaram que nas escolas de samba também, cada escola de samba tem a sua simbologia através das cores. Também tem um símbolo, por exemplo, algumas a escola de samba, imediatamente quando você observa aquelas cores, você identifica, assim também como os bois, o garantido e o caprichoso. Tenho certeza que cada um de vocês tem um boi preferido. Alguns preferem o garantido, não é isso? Com as cores ali vermelho e branco. Outros já são mais caprichosos, que tem as cores azul. Então, toda a cidade de Parintins, ela é dividida, certo? Com essas cores específicas. E, além disso, tem toda uma simbologia ali do boi. Por exemplo, o garantido já tem aquele coração na testa, já o caprichoso tem a estrela. Então, para você conseguir identificar, você tem que conhecer um pouco o contexto. Então, essas danças folclóricas, elas são passadas de geração em geração, através das tradições. O povo brasileiro, ele é muito rico, nós temos uma miscigenação, vários povos vieram para cá. Primeiramente vieram os portugueses com o intrudo, né, que trouxe da Europa esse evento que acontecia nos casarões dos barões. E esse evento foi para a rua. Aí, a partir daí, aconteceu o quê? O povo começou a brincar na rua. Então, surgiram esses eventos grandiosos dos carnavais, que acontecem em todo o estado. Então, cada estado tem sua própria festa, suas características específicas. E aqui no Amazonas, nós temos essa festa tradicional, que é o Festival Folclórico de Parintins, que enaltece a nossa cultura, certo? Com esses bois garantidos e caprichosos. Bem, e assim finalizamos essa aula.